Será que Karl Marx ele é relevante para os nossos dias de hoje? Será que eu não vou pegar isso aqui e deveria jogar no lixo porque está totalmente ultrapassado? Independente do que você achar de Karl Marx ou não, ele tem uma influência muito importante nos dias de hoje. E se você quiser descobrir por quê, esse é um vídeo para você. Primeiro vou me apresentar, eu sou Ricardo Malaquias, esse é o meu canal, onde eu discuto os livros e meus aprendizados que eu tenho coletado ao longo dos últimos meses, lendo diversos livros sobre diversos assuntos. Gosto de compartilhar isso com vocês e caso seja interessante, deixe seu like, deixe seu comentário, super aberto a trocar ideias, se inscreva e compartilhe. Pois bem, vamos lá. Eu já fiz um vídeo bastante longo falando sobre as propostas de Marx e como ele errou feio nas suas projeções. E esse é um dos principais argumentos de por que Karl Marx estava errado. Né? Tanto no livro Manifesto Comunista, quanto nesse livro aqui. Até agora eu só li o livro 1, estou lendo o livro 2, não li os outros livros, mas do Capital, livro 1, ele fez projeções que não se concretizaram. Isso aqui não é porque eu sou mais inteligente que ele, é simplesmente porque eu tenho 150 anos a mais de história que ele, por isso é óbvio perceber algumas coisas que ele projetou. Então eu já fiz um vídeo bastante longo sobre isso. Também já fiz um livro que logicamente não faz sentido a estrutura que Marx propôs. Principalmente no livro A Sociedade Aberta dos Seus Inimigos, de Karl Popper, e também um review que eu fiz do Manifesto Comunista. Né? Essa resenha que eu fiz também, 2 vídeos que eu já gravei aqui. Então, já mostrei que tudo isso não faz sentido, nem logicamente, nem experimentalmente. Né? Então, por que tem defensores até hoje? Primeiro, a primeira parte da resposta é porque muita gente sequer leu o que está escrito no livro, né? Então, vê aí a cópia da cópia da cópia e não façam isso, por favor, leiam os originais, você pode concordar ou discordar, mas não façam comentários a partir da cópia da cópia da cópia sem qualquer ressalva, né? Cara, lê lá o original e você vai ver o que ele falou e aí você pode concordar ou discordar. Mas muita gente não leu e quer dar pitaco falando que ele ainda é relevante sem que sequer saber os detalhes da sua proposta. Tá? Mesmo assim, a pergunta continua, né? Por que ainda assim existem defensores até hoje? E a explicação é uma explicação emocional, não é uma explicação racional. Tá? E eu vou simplificar aqui, são 3 grandes fatores de por que emocionalmente as pessoas ainda acham que Karl Marx, O Capital, o Manifesto Comunista ainda são relevantes. É o ressentimento, a inveja e a presunção. Então são sentimentos que já começam com sentimentos ruins. E é por isso que esse livro ou essa obra é válida ou é discutida até hoje. Tá? Ressentimento, aquela história, por que os outros estão em situação melhor que eu? Né? Fico ressentido. Né? Inveja, por que os outros conquistaram algo que eu não conquistei? Qual que é a resposta fácil? A resposta fácil é que não é culpa minha, é culpa dos outros, é culpa do capitalismo, é culpa do sistema. Falei aqui mais cedo de um livro que é o Trópicos Utópicos, que ele tem um diálogo sensacional. Eu vou deixar também no meu Instagram esse diálogo ali, que fala justamente isso. É uma paginazinha, que é tudo culpa do capitalismo. Então é muito confortável colocar a culpa nos outros. Então, esse sentimento de ressentimento e inveja, e Marx ele dá uma roupagem racional, que é super racional, que eu já mostrei aqui por várias razões que eu não acredito que seja uma explicação racional. É uma explicação, sim, emocional, que justifica o porquê a sua vida talvez seja pior do que dos outros. Sobretudo no momento que Marx escreveu, era um momento que eles estavam perdendo a referência na religião cristã, na igreja, eles estavam perdendo essa referência, né? A ciência estava ganhando cada vez mais espaço, então ele falou, poxa, vou ocupar aqui um espaço. Então, antes, as pessoas até acreditavam, poxa, não, é porque Deus quer que seja assim, então por isso eu vou me sentir confortável. Agora não. Então, como é que eu vou dar vazão a esse meu sentimento de ressentimento e inveja? Colocando a culpa nos outros, né? Não colocando a culpa em você mesmo, né? É claro que a gente tem muita coisa que está além do nosso controle. Nem tudo está sob nosso controle. Mas colocar a culpa nos outros é o mais fácil que você tem a fazer, ou colocar a culpa no próprio sistema, que é o que Marx defende, né? Ele defende que tem uma pessoa ali controlando tudo. Ele defende que tem um sistema que foi construído historicamente, não por mãos humanas, mas simplesmente da interação humana, esse negócio surgiu, e que está levando a gente para uma certa direção e por isso que sua vida é tão ruim. Então, qual que é a nossa solução? Vamos destruir todo o sistema. Tá?
Então, esse é o ressentimento e a inveja. Já a presunção é aquela ideia, não é possível que algo sem um controle humano pode ser que um controle bem intencionado. Então, isso aqui é um argumento muito usado pelos intelectuais, né? Ou aquelas pessoas até mais inteligentes, e até tem uma certa pergunta que volta e me aparece, é por que pessoas tão inteligentes se tornam socialistas, uma vez que, historicamente, isso provou que não seja verdade? Porque essas pessoas não acreditam que o movimento espontâneo possa gerar uma ordem que seja melhor para todo mundo do que uma alternativa que os humanos possam construir de forma a controlar tudo. Então eles não aceitam isso, né? Essa que é a presunção, e eu tiro o nome aqui, presunção, da presunção fatal do livro de Hayek. Essa é a presunção fatal. Então, para mim, essa é a explicação emocional de por que tem tanta relevância até hoje. Ressentimento, inveja e a presunção. Mas tá bom, Malaquias. Eu entendi o que você falou, posso concordar ou não, mas você não me respondeu a pergunta inicial, que é por que ele ainda assim é relevante nos dias de hoje? Porque ele é recorrente. Hoje, essa ideia de luta de classes, ela está um pouco abandonada, até por uma série de intelectuais que viveram ali entre o 1960, década de 60, 70, tiveram maior produção, obviamente viveram mais tempo que isso, né? Eles tiveram maior produção intelectual ao longo dessas décadas, e que abandonaram isso, mas criaram a mesma lógica. Então, homens contra mulheres não é mais proletariado contra burguês, são homens contra mulheres, são negros contra brancos, e qualquer outro tipo de briga que você possa colocar um grupo contra o outro. E não sou eu que estou dizendo. Eu lembro de uma entrevista da Djamila Ribeiro, que fez para o Roda Viva. Ela fala, olha, o antirracismo é um anticapitalismo. Eles ainda têm essa ideia de que existe uma força ou um sistema que confrontam dois grupos de pessoas e que um grupo sai cada vez mais fortalecido e um grupo cada vez mais preterido. Que eles defendem destruir tudo. Então essa lógica de homens contra mulheres, negros contra brancos, colocar todos um contra os outros, é sim uma lógica que vem desde o marxismo. Não é culpa de Marx. Pelo menos no livro 1 ele não falou nada sobre isso. Mas as pessoas quiseram utilizar o mesmo racional para falar assim, olha, já que a ideia de proletariado versus burguês não deu certo, né, a gente viu com dados e fatos que era uma projeção que não deu certo, será que não é verdade que é para homens e mulheres? Será que não é verdade para negros e para brancos? Né? Então estão querendo jogar isso mais uma vez, jogando com ressentimento, com inveja e com a presunção de que eles conseguem construir algo muito melhor. Né? Então a lógica sempre é a mesma, você divide em dois grupos, um está pior que o outro, dizer que está pior que o outro por causa do primeiro grupo, não por uma outra razão, e que você defende uma revolução completa para solucionar isso. Lembro dois livros que ajudam a contra-argumentar com isso, Fatos e Falácias da Economia. Então não é o que se diz, o discurso pode ser bonito, mas é o que realmente acontece, tá? E esse livro aqui, A Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset. Se não me engano, os dois eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar o link para esses dois vídeos. E na Rebelião das Massas fala justamente isso, as pessoas querem reconstruir a partir do zero, mas não pensam que a gente chegou aqui por um caminho. Então vamos pensar em melhorar esse caminho, não querer destruir tudo e construir a partir do zero porque nós somos geniais. Muita coisa aconteceu, muitas pessoas vieram antes de nós e tem que ter um mínimo de respeito pelo que aconteceu antes. Então você abandonar completamente o liberalismo, que foi justamente o que nos trouxe até aqui, tudo a evolução ou a melhoria de riqueza que a gente teve até aqui foi em grande parte pelo liberalismo, e você abandonar simplesmente querer construir do zero, parece que não faz muito sentido. Então eu recomendo fortemente esse livro, A Rebelião das Massas. Essa é a importância de Marx hoje em dia. Então se você conhece Marx, se você conhece os argumentos, e se você conhece como as pessoas estão querendo utilizar isso para brigas entre grupos, notadamente homens contra as mulheres, negros contra brancos e tantas outras, você consegue muito melhor rebater essas ideias, porque para mim fazem pouco sentido, por diversas razões, e essa é uma delas. Eles querem recauchutar o que Marx falou no passado e que a gente já viu que não deu certo. Não existe essa história de um grupo explorando o outro e o sistema força essa roda a girar cada vez mais forte, ou seja, os negros ficariam cada vez mais pobres e cada vez mais oprimidos, e os brancos ficariam cada vez mais ricos e cada vez mais opressores. Então, quando você vê oprimidos e opressores,
tem no fundo essa razão aqui, essa ideia de Marx tinha de operários ou proletariado contra a burguesia. Por isso a importância de você entender Karl Marx nos dias de hoje. Lembre-se, ressentimento, inveja e presunção são os principais elementos do que as pessoas acreditam nisso. Espero que com isso tenha passado então por todos os pontos, pelo menos do livro 1. Ainda vou falar mais sobre o livro 2, livro 3 e sobre outras críticas de Marx, mas pelo menos no livro 1 eu passei por todas as perguntas que eu queria passar. Então falei sobre a crítica da tese geral, que não aconteceu. Fiz uma crítica ao mais-valor e do ciclo capitalista. E fiz também essa crítica sobre a metodologia. Não é uma metodologia que já se provou errada e a gente está tentando recauchutar ela para alguma coisa. Além disso, eu fiz alguns outros vídeos extras, porque o tema realmente é bastante rico e bastante interessante. Poderia gerar até mais outros vídeos e, quem sabe, boas conversas com quem encontrar nos próximos dias, nos próximos meses. Se a gente quiser falar sobre esse assunto, estarei totalmente aberto. Então é isso, espero que tenha gostado, deixem o seu comentário, o seu like, ou seu dislike, enfim, o que você acreditar que seja o que você está sentindo aí, mas compartilhe também para que a mensagem vá mais longe, a gente consiga debater aqui de forma adulta o que cada um acha e quem sabe até talvez mudar de opinião. Acho difícil, os livros podem fazer isso, ou a sua vontade pode fazer isso, o livro é a melhor ferramenta, mas discutir também é sempre bastante agradável, né? Por hoje é isso. Espero que tenha gostado e até mais.